Bom dia a todos. Vamos dar início ao seminário do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Obrigado pela presença de todos os presentes e os presentes internauticamente. O neologismo sempre é bom. Hoje nós vamos ter uma discussão com a Carol, vulga Carolina Costa, que trabalha no Consulado Britânico e faz mestrado aqui na Poli, discutindo as agências de inovação. A Carol tem uma larga experiência do lado inglês, que é um lado que a gente acha que conhece, mas não conhece muito, né, sobre algumas agências de inovação, e também aqui no Brasil. Então ela vai discutir um pouco mais o lado inglês, certo? E como é que as agências de inovação inglesas, as agências de inovação são as ligadas às universidades, né? Os NITs, como a gente chama aqui pela lei, né? E como as agências inglesas estão tentando, entre aspas, entrar no Brasil, fazer acordos, contratos, negócios, etc. Tá? Bom, é isso. Passo a palavra para a Carol, que vai fazer a apresentação e depois a gente discute. Os internautas podem fazer as perguntas pelo e-mail que está aí no site, tá? Normalmente demora muito para chegar, porque o e-mail fica passeando aí pelo cyberespaço, mas enfim, às vezes chega. Carol, obrigado pela presença. A palavra é sua. Obrigada, Mário. Oi, bom dia. Como o Mário falou, eu vou apresentar as agências de inovação britânicas e quais são as suas estratégias para entrar no mercado brasileiro. Primeiro eu vou introduzir um pouco a inovação no Reino Unido e o sistema de inovação britânico. Como vocês devem saber, é um sistema bastante avançado. De acordo com o European Innovation Scoreboard de 2007, o Reino Unido é um dos líderes europeus de inovação, ao lado da Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Suécia e Suíça. O sistema de inovação britânico é bem sucedido porque há muita interação entre todos os agentes desse sistema, que são as universidades, o governo, agências de financiamento, fundos de investimento e a indústria. Além disso, um dos fatores de sucesso do Reino Unido é a base científica. Como acho que é de conhecimento de todos, o Reino Unido tem as melhores universidades do mundo, sendo que 2 das 5 votadas pelo World University Ranking são britânicas. Existe muito apoio do governo para a inovação, então é considerado pelo Tesouro como uma das 5 principais estímulos da economia britânica, junto com investimento, concorrência, empreendedorismo e capacitação. Então, a gente vê que os 5 estímulos são todos relacionados ao processo de inovação. E o investimento do governo britânico em pesquisa e desenvolvimento foi mais de 20 bilhões de reais em 2008. Então, alguns números, né, para demonstrar esse sucesso britânico na inovação. O Reino Unido tem mais de 70 parques tecnológicos, que tem 3.500 empresas que geram 74 mil empregos. Dessas empresas, 820 são spin-outs de universidades, que vieram de mais de 150 centros de pesquisas diferentes. Um dos fatores de sucesso para empresas spin-outs é há quanto tempo elas existem, né? Então, se elas existem há mais de 5 anos, são consideradas empresas bem-sucedidas. 75% dessas empresas têm mais de 5 anos. O sistema de inovação britânico foi mapeado em 2007 e, como vocês podem ver, existem várias redes que formam esse sistema, né? Então, desde fundos de investimento para a pesquisa, até agências do governo, universidades, fundos de investimento de seed capital, capital anjo. E uma coisa interessante para se analisar no governo britânico é que desde que esse mapa foi lançado, houve uma alteração no governo. Então, essas agências que estão aqui listadas como partes do governo que trabalham com a inovação, foram todas incorporadas num único ministério, que hoje é o Business, Innovations and Skills, ou seja, negócios, inovação e capacitação. É um superministério que no Brasil seria correspondente ao MEC, MDIC e MCT. Então, assim, só de você analisar a estrutura do governo, você vê como existe esse potencial para a inovação, né? Então, eles
a política é determinada por um único ministério. Mostra que as políticas britânicas são muito agregam a educação com o investimento, com a construção da ciência e da tecnologia. Então, além da parceria do governo, existem outras iniciativas que eu vou mencionar algumas aqui. Uma delas é o Knowledge Transfer Partnerships, que é parcerias para transferência de conhecimento. É um programa do governo britânico bastante interessante, é um site em que empresas podem fazer lances, eles fazem uns projetos, enviam para o programa. Se ele é aprovado, as empresas contratam um pesquisador mestrando, doutorando ou já pós-doutorado, e parte do salário desse funcionário, desse pesquisador, é pago pelo governo. Então, tudo é feito através do site, qualquer pesquisador pode acessar o site para verificar oportunidades de emprego. Os projetos vão de 11 meses a 3 anos, e grande parte do salário é subsidiada pelo governo. Então, é um projeto bastante interessante para promover a pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Se eu não me engano, eles seriam só do UK. Na verdade, um brasileiro que estude em Universidade Britânica também é elegível, né? Acho que eles não fizeram ainda a internacionalização desse projeto. Outra iniciativa que promove bastante inovação no sistema britânico são as redes de transferência de conhecimento, as Knowledge Transfer Networks, também conhecidas como KTNs. São divididas em 15 áreas e são redes que se especializam nessas áreas e agregam universidade, empresa, fundos de investimento que atuem nessas áreas específicas. E as Knowledge Transfer Networks têm uma atuação bastante interessante porque elas selecionam as universidades que têm pesquisa mais forte nessas áreas em que elas atuam, e elas também fazem uma prospecção internacional de oportunidades para as empresas e universidades que fazem parte da rede. Então, existem fóruns pela internet, encontros anuais, é uma rede que busca unificar todos os agentes da inovação. E já existe há mais de 50 anos. Então, uma outra iniciativa aqui do Sistema de Inovação Britânico é o Praxis Único, que no Brasil é o correspondente ao Fortec. Então, é uma associação de escritórios de transferência de tecnologia, não só de universidades, como também de outros centros de pesquisa ou escritórios privados. É um fórum para troca de boas práticas em transferência de tecnologia. É também uma agência de treinamento para agentes de inovação. Então, originalmente, o Único era uma associação dos escritórios de transferência de tecnologia, e a Praxis era a agência de treinamento para agentes de inovação da Universidade de Cambridge. Eles fizeram uma joint venture. Hoje, a Praxis Único faz o treinamento de todos os agentes de inovação no Reino Unido. Representa mais de 90 universidades e também agências de financiamento de pesquisa, o NHS, que é o SUS britânico, mais de 60 escritórios de advocacia, escritórios de patenteamento, fundos de investimentos e outros profissionais. Mais de 95% dos investimentos em pesquisa acadêmica são gastos por membros do Praxis Único. E essa associação tem uma curiosidade, né, tem uma parceria com o Fortec aqui no Brasil, e eles participam das reuniões anuais do Fortec. O Fortec costuma participar das reuniões anuais da Praxis Único. Então, eles buscam ter essa parceria institucional tanto para a administração da associação, quanto para promover a parceria entre seus membros. Então, assim, um dos fatores que é interessante na inovação britânica é que o Reino Unido não é especializado em utilizar as tecnologias que eles produzem. Então, por causa do declínio da base industrial britânica, então hoje 73% do PIB do Reino Unido é proveniente do setor de serviços, resultou numa redução na demanda interna de tecnologias pelo setor industrial. Aliado a isso, ao fato de que o Reino Unido é um parceiro comercial tradicional de grandes consumidores de altas tecnologias, como os Estados Unidos e outros países europeus, resultou na especialização do Reino Unido como comercializador de tecnologias no mercado internacional. Então, eles produzem muito conhecimento, não necessariamente a sua indústria absorve, e eles se especializaram em se tornar uma plataforma para a internacionalização de tecnologia. Agora, vamos discutir por que o Brasil, né? Qual que é o interesse dessas agências de inovação que eu vou mencionar mais tarde no Brasil. Então, a primeira, que acho que é bastante óbvia,
é a boa fase da economia do Brasil. O Brasil está na mídia internacionalmente, por causa também de eventos esportivos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, descobertas do pré-sal, a ascensão das classes sociais, que também resultou na boa fase da economia, o fato de que o Brasil supostamente foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair, fazem com que ele fique com maior visibilidade no mercado internacional. Além disso, tem um crescente interesse de empresas brasileiras por inovação aberta. Então, além das grandes multinacionais que desde sempre fizeram pesquisa fora da empresa, com o bom momento da economia, empresas brasileiras, outras empresas começaram também a olhar na pesquisa e desenvolvimento em parceria com universidades. Então, é um bom momento também para as universidades britânicas procurarem parceiros comerciais no Brasil. Também houve uma ideia de que as tecnologias brasileiras têm bastante potencial para comercialização no exterior e que isso não tem sido feito de forma eficiente. Então, as agências veem os números do Brasil em produção científica e isso não se reflete na comercialização de tecnologias. Então, houve esse questionamento. Então, existem tecnologias no Brasil que a gente pode explorar e a gente pode vender internacionalmente. Qual que é a produção de tecnologias do Brasil? Então, essa parceria do Reino Unido com o Brasil, eles enxergam um potencial para três áreas de negócio. A primeira é o licenciamento de tecnologias britânicas no Brasil, como porta de entrada para outros países da América Latina. O segundo é identificar tecnologias brasileiras e licenciar através do Reino Unido para o mundo inteiro. Então, não é só para o Reino Unido, mas utilizar as agências de inovação britânica para divulgar essas tecnologias brasileiras. Além disso, processo de internacionalização das empresas spin-outs britânicas, acesso ao mercado e investimento locais. O Reino Unido atualmente está com uma crise no governo, né? Hoje o novo governo foi eleito com a promessa de reduzir os gastos públicos. Então, o cenário de investimento britânico atualmente não é tão positivo quanto foi ultimamente. E eles têm uma percepção de que no Brasil o caso é o contrário, né? Com agências de financiamento como a FINEP, o BNDES, tem mais dinheiro rodando no Brasil do que no Reino Unido atualmente. Esses números do Reino Unido eu não consegui tirar porque são muito atuais. Eu acho só interessante levantar que muitas vezes a ideia de uma spin-out ser internacionalizada é vista como talvez a empresa esteja num estágio muito inicial. Mas, no caso, existem muitas empresas britânicas que têm um produto que é muito mais lógico para o mercado brasileiro do que para o próprio mercado britânico. Então, eu vou dar alguns exemplos de tecnologias que vocês vão ver que realmente não tem por que eles tentarem o mercado europeu e tem que tentar países em desenvolvimento como o Brasil. Então, a primeira, eu vou falar aqui de 4 agências de inovação diferentes. A primeira é a ISIS Innovation, que é a agência de inovação da Universidade de Oxford, foi fundada em 88 e trabalha em 3 grandes áreas de atuação. Auxílio na comercialização de propriedade intelectual que saiam da Universidade de Oxford, gerenciamento de contratos de consultoria dos pesquisadores da universidade para clientes externos e consultoria em transferência de tecnologia e gestão da inovação. Então, além da própria agência de inovação fazer processo de consultoria, eles intermediam o contrato entre professores e pesquisadores da universidade com pessoas de fora. Alguns resultados da agência: foi a segunda maior formação de novas empresas na última década, foram 55 empresas formadas. Atualmente, eles têm 250 contratos de licenciamento de tecnologia e de consultoria vigentes. Tem clientes internacionais de mais de 30 países que foram receptores tanto dos contratos de consultoria quanto do licenciamento. E gerenciam mais de 365 patentes. A estratégia para o Brasil da ISIS tem 2 vertentes, sendo que a mais atuante é a parceria com núcleos de inovação tecnológica brasileiros para licenciamento de tecnologia. Então, no caso, a ISIS tem uma parceria, um memorando de entendimento vigente com a USP Inovação e também fez uma parceria com a Inova, que é a agência de inovação da Universidade de Campinas. Então, o que eles têm com as duas foi um treinamento de agentes de inovação dessas 2 universidades brasileiras lá na ISIS Innovation. Eles ficaram mais de um mês na ISIS, entenderam como que funciona o processo interno deles, se familiarizaram
com as tecnologias da Universidade de Oxford, que tinham maior potencial para o mercado brasileiro, e fizeram uma análise da viabilidade técnica e comercial dessas tecnologias no Brasil, e também levaram tecnologias das universidades para o Reino Unido, e que foram analisadas também suas viabilidades técnicas e comerciais lá no Reino Unido, e das que eles levaram, acho que cerca de 10 hoje estão sendo comercializadas pelo escritório da ISIS no Reino Unido. Então, se você for no site da ISIS e analisar o portfólio de tecnologias que eles têm disponível, você vai achar tecnologias da USP e tecnologias da Unicamp. Então, isso dá uma visibilidade muito grande, né? Porque o mundo inteiro olha o portfólio da Oxford, mas, infelizmente, mais do que eles olham da USP. Então, é uma forma muito boa de comercializar as tecnologias brasileiras lá fora. A ISIS ganha uma porcentagem em cima dessa comercialização. Então, está aí o interesse deles na parceria com o Brasil. Além desse braço de parceria com outras agências de inovação, a ISIS também tentou introduzir algumas empresas spin-outs britânicas no mercado brasileiro. E um dos casos que foi muito bem sucedido é a Oxitec, que é uma spin-out que faz... Agora, a minha formação não é em ciências biológicas, então desculpa se alguém eu vou explicar de uma forma bem leiga. A Oxitec faz mosquitos geneticamente modificados, o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. O mosquito macho não transmite a doença, então eles produzem machos que são estéreis, liberam eles no ambiente, os machos acasalam com as fêmeas selvagens, e elas botam ovos e os ovos não se desenvolvem em larvas. Então, com isso, você reduz a população de mosquito. A Oxitec firmou uma parceria com o Laboratório de Ciências Biológicas da USP para verificar se os mosquitos britânicos se dão bem com as mosquitinhas brasileiras, porque, teoricamente, eles têm a mesma genética, só que você nunca sabe qual que é a pegada do mosquito aqui no Brasil. Aí, deu certo. Com isso, eles firmaram uma parceria com a Moscamed, que é uma fábrica de mosquitos em Juazeiro, que é um grande investimento da FINEP. Hoje em dia, eles já estão liberando mosquitos em Juazeiro, em ambiente aberto. É o estágio mais avançado da Oxitec no mundo. Eles já estão buscando investimento para abrir a subsidiária brasileira. E foi a primeira licença que a CTNBio concedeu para mosquitos transgênicos. Então, é um grande caso de sucesso da Universidade de Oxford no Brasil. E como eu falei, é uma tecnologia que é muito mais óbvia para o Brasil do que no Reino Unido, né? Lá não tem dengue, então um potencial muito maior aqui no mercado do que lá. Bom, agora eu vou falar sobre a agência de inovação da Imperial College, que é a Imperial Innovations. Ela foi fundada em 86 e ela trabalha, eu acho que, se eu posso fazer uma análise assim, um pouco por cima, é um foco um pouco mais comercial, de transformar a pesquisa em um produto rentável e benéfico. A Imperial Innovations não trabalha só com as inovações da universidade, mas também de outras fontes externas, outros escritórios, outras universidades podem usar a agência para fazer comercialização de tecnologia. Uma curiosidade é que a única agência que é listada na Bolsa é uma empresa separada a universidade é dona, mas ela é uma empresa já independente. Então, o trabalho básico da Imperial é identificar tecnologias da Imperial College e outras fontes para avaliar se é viável comercialmente, seja para patenteamento, transferência de tecnologia ou formação de novas empresas, e aconselhamento para isso, né? Então, vai desde a fase do patenteamento até o investimento. E a agência tem um papel bastante atuante, trabalha, a incubadora da Imperial é da agência de inovação, e eles têm um trabalho muito focado nessas empresas. Alguns resultados da Imperial: foi a agência que mais formou empresas na última década, foram 59 desde o ano de 2000, e 48 patentes depositadas no ano passado. A estratégia para a Imperial Innovations no Brasil foi focada nas empresas spin-outs, mais do que no licenciamento ou transferência de tecnologia. Tanto empresas que já se formaram ou empresas que estão no estágio de pré-incubação. De novo, aquelas que têm um produto que tem mais a ver com o mercado brasileiro.
Então, eles fizeram visitas aos mercados e definiram setores prioritários para o Brasil, que são bioenergia, bioplásticos e agricultura. Fizeram reuniões com potenciais parceiros e investidores. Eu acho que é interessante mencionar que ninguém da Imperial Innovations veio para o Brasil. Eles mandaram sempre os representantes das empresas spin-outs diretamente, então os CEOs e diretores das empresas que vieram para cá. E um dos casos de sucesso é a Mycologix, que, de novo, gente, não é minha área de atuação e vai ser mais difícil explicar. Eles fazem pré-tratamento de material linocelulósico. Então, eles usam um fungo para acelerar o processo de decomposição utilizado na formulação ou na produção de bioetanol. Então, a Mycologix formou uma parceria com o CTBE também para verificar se a tecnologia dele funciona com os fungos brasileiros, né? Então a nacionalização da tecnologia, e já teve investimento anunciado para a subsidiária brasileira. Então, também é uma empresa que tem mais potencial de mercado aqui do que lá. E é interessante que a Mycologix não era ainda uma empresa formada, acho que estava em estágio de pré-incubação, e já teve esse caso de sucesso aqui no Brasil. Agora, uma terceira agência de inovação, que é a Plant Bioscience Limited, ela não é ligada à universidade, é uma agência de inovação privada. Eu não posso falar que ela é do Conselho de Pesquisa para Ciências Biológicas e Biotecnologia, mas ele é o seu principal acionista. Esse BBSRC é a agência de financiamento britânica. Aqui no Reino Unido, as agências de financiamento para pesquisa são divididas em áreas de atuação, né? São 7. E essa para Ciências Biológicas e Biotecnologia. É o correspondente no Brasil ao CNPq, CAPES, FINEP e as FAPES juntos, né, para essa área. A Plant Bioscience Limited, que é PBL, é especializada em ciências agrícolas e tem uma atuação muito forte na comercialização internacional. Então, eles identificam oportunidades, então eles têm um papel muito ativo em descobrir tecnologias em universidades e centros de pesquisa mundiais. E eles estabelecem estratégia para comercialização ou formação de novas empresas. Eles não atuam depois, quando a empresa é formada, eles se separam um pouco. Então, é uma agência que faz esse trabalho de identificar as tecnologias mesmo. No Brasil, eles fizeram um trabalho analisando as tecnologias disponíveis aqui nas universidades e também em outros centros de pesquisa. E a parceria que eles acharam que era mais estratégica para a PBL aqui foi com a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Agropecuária. Eles estão negociando tanto a utilização de tecnologias que a PBL é dona aqui na Embrapa, né, utilização dos diversos centros da Embrapa, quanto comercialização das tecnologias da Embrapa que não são utilizadas aqui no mercado externo. Acho interessante mencionar que a PBL é a agência que divulga as tecnologias do INRA, que é como se fosse a Embrapa francesa. Então, assim, para os franceses utilizarem o britânico para fazer comercialização, é que eles têm que ser muito bons. Bom, a última que eu vou mencionar é a Cambridge Enterprise, que é a agência de inovação da Universidade de Cambridge. Acho que ela é a mais antiga dessas que eu mencionei, foi fundada em 1970. Foi eleito o melhor escritório de transferência de tecnologia do Reino Unido em 2008 e tem sua atuação dividida em serviços de transferência de tecnologia, consultoria, né, para membros da universidade e gerenciamento de capital semente. Então, a Cambridge Enterprise tem um fundo de semente que é próprio da agência de inovação. Também só trabalha com tecnologias da Universidade de Cambridge. Então, alguns resultados da agência, que foi a 4ª universidade em quantidade de empresas formadas na última década, foram 44. Eles têm um portfólio de mais de 800 patentes, que, se eu não me engano, é o mais alto entre essas agências que eu mencionei aqui. E tem, atualmente, 378 contratos de consultoria funcionando. A estratégia da Cambridge Enterprise no Brasil já foi anunciada, mas, desculpa, a intenção já foi anunciada, só que a parceria ainda não foi concretizada. A estratégia deles é fazer uma parceria através de um núcleo de inovação tecnológica aqui, então o NIT de alguma universidade brasileira, e ele prevê um estudo de viabilidade para a parceria. Então um funcionário da Cambridge Enterprise vem para o Brasil, vai fazer um relatório sobre a atuação dessa agência de inovação brasileira, depois vai fazer uma troca de funcionários dessa agência trabalhando na Cambridge Enterprise
e funcionários da Cambridge Enterprise trabalhando nessa agência, para que as agências sejam, de fato, representantes uma das outras nos seus respectivos países. Então, o foco da Cambridge Enterprise é mais similar ao da ISIS Innovation, que é buscar clientes para comercialização de tecnologia, né? Então, o objetivo desse acordo é identificar parceiros comerciais e industriais no Brasil, ganhar acesso a agências brasileiras de financiamento, públicas e privadas, como a FINEP, BNDES, identificar a demanda industrial e definir as áreas tecnológicas prioritárias para, possivelmente, direcionar as tecnologias de Cambridge que seriam comercializadas aqui, ou até identificar quais são os potenciais para a pesquisa, né? Muitos dos pesquisadores de Cambridge se consultam com a agência para identificar quais são as pesquisas que poderiam ser mais viáveis comercialmente. Então, assim, só para finalizar, eu vou mencionar alguns núcleos de inovação que estão interessados no Brasil e outros agentes do sistema de inovação britânico. Eu trabalho no consulado britânico e o consulado tem um escritório de ciência e inovação que auxilia esses agentes a identificarem parceiros aqui no Brasil. Então, existe um suporte do governo para essas agências e para empresas britânicas aqui. E esses são os que vieram através do consulado. Não quer dizer que não tenham outros, ou podem ter outros que eu esqueci de mencionar. Então, assim, esse é só uma amostra, né? Então, a Universidade de Sheffield, através da sua bioincubadora, está negociando uma parceria com uma incubadora brasileira para auxílio das empresas incubadas que queiram internacionalizar. Então, empresas da incubadora aqui do Brasil poderiam abrir sua subsidiária internacional na incubadora de Sheffield e utilizar todos o suporte que eles têm lá e vice-versa, né? No caso, eles estão negociando com a FIPASE, que é uma incubadora em Ribeirão Preto. A Universidade de Nottingham, um escritório de transferência de tecnologia, busca parceiros comerciais. Então, vieram se reunir com as empresas brasileiras que atuam nas áreas em que as suas tecnologias são mais fortes. Então, se reuniram com a Natura, com a Embraer, com a Várias Soluções em Energia, para verificar licenciamento direto da universidade para a empresa. E a Universidade de Cranfield, que trabalha mais na área de automotivo, também veio buscar parcerias diretamente com empresas aqui no Brasil. Além disso, a gente recebeu visitas, né, de escritórios de transferência de tecnologia, que eram os KTNs, da área de biociências, e também da área de tecnologias da área da saúde e farmacêutico. Então, eles vieram para o Brasil, identificaram as tecnologias, ou as possibilidades do mercado e levaram de volta para o Reino Unido. Eu acho importante mencionar que essa KTN de biociências foi um grande atuante também para identificar as oportunidades para a Oxitec e para a Micologix, que foram duas empresas que eu mencionei. A Associação Britânica de Parques Tecnológicos, Incubadoras, que é o UKSPA, que é o correspondente ao Amprotec aqui no Brasil, tem tentado uma parceria institucional com o Amprotec também, para a troca de conhecimento, de boas práticas no gerenciamento de parques tecnológicos. E o único que eu mencionei, que a Associação de Escritórios de Transferência de Tecnologia tem buscado, ou já tem um acordo assinado com o Fortec, e uma parceria já bastante forte. Então, acho que os exemplos foram esse. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Então, agora vamos fazer uma conversa aqui. Deixa eu acender as luzes dos refletores. Deu. Vamos lá. Então, enquanto a gente muda aqui o layout, quem quiser já fazer perguntas, considerações, etc., por favor. Quer sentar aqui, Carol? Quer ficar aí? Você que sabe, meu. Tanto faz. Oi, bom dia. Meu nome é Luiz Caseiro, sou pesquisador aqui do Observatório de Inovação, mestrando em Sociologia aqui pela USP. Eu não sei se você... Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Segundo, eu não sei se você conhece como é que funciona a dinâmica, mais ou menos, das agências de inovação aqui no Brasil. Eu queria saber o que você acha que as agências brasileiras poderiam aprender com as agências inglesas. Seria essa a pergunta. Eu acho que as agências de inovação britânicas já existem há mais tempo, né? São mais antigas que as brasileiras. E eu acho que existe muito para aprender em termos de processos internos e como que os agentes... A formação dos próprios agentes de inovação, né? No Brasil é um processo bastante recente, fora uma outra que já existe
há 10, 20 anos, as agências todas começaram a surgir a partir da lei de inovação. Então, eu acho que tanto na capacitação dos funcionários dessas agências, como essa especialidade, né, das agências britânicas em comercialização internacional, que eu acho que é uma coisa que falta um pouco. Eu falo assim muito por cima, né, eu não analisei as agências de inovação brasileiras a fundo, mas você vê que existe sempre esse debate. E apesar de eu sei que a estrutura do sistema de inovação brasileiro não ajuda, né? Então existem vários fatores que não são de controle da própria agência de inovação, mas que, independente da estrutura do sistema e dos problemas legais que existem na comercialização de uma tecnologia de uma universidade pública, por exemplo, eu acho que tanto dos processos internos quanto esse papel mais ativo na área internacional. Obrigado. Bom, bom dia, eu sou Laura Parente, aqui do Observatório da Inovação também. Me chamou a atenção, logo no início da sua apresentação, o fato de que entre os elementos que você disse que estão atraindo as empresas de inovação britânicas para o Brasil, o fato de que empresas brasileiras estão começando a trabalhar com inovação aberta, e que então essas agências teriam interesse nisso. Então, eu não sei se você tem algum exemplo, algum caso para citar, ou que você possa exemplificar, de empresas brasileiras que estão nesse processo de inovação aberta, que tipo de parceria está sendo feito? E por que é que as empresas brasileiras estariam dando preferência? Quer dizer, uma das coisas até você já disse, né, que é a possibilidade de internacionalização dos produtos, né? Mas como é que tem sido esse movimento do lado das empresas brasileiras em relação às agências britânicas, né? E outra coisa que me chamou a atenção é essa sistematização, é mais um comentário do que uma pergunta, né? Mas se por acaso você tiver algum comparativo com as agências brasileiras, eu acho que seria interessante de se dar e a gente pensar, que são os indicadores das agências. Para todas as agências você citou realmente indicadores que me parecem interessantes de desempenho e de produção. Isso. Vamos pegar mais um, fazer duplas e perguntas. Bom dia, Carolina. Obrigado pela sua apresentação. Eu sou Demetrio Toledo, sou doutorando em Sociologia aqui na USP. A gente já se encontrou antes, em 2007, né? Na pesquisa Mobit sobre estratégias de inovação em 7 países. Você ajudou a gente a preparar a agenda lá. Eu pude ver um pouco, muito rapidamente, mas o sistema de inovação britânico funcionando. Eu tenho 2 perguntas muito rápidas. Uma é sobre a dinâmica, sobre a capacidade de transformação do próprio sistema de ciência, tecnologia e inovação britânico. Eu lembro que a gente foi em 2007, acho que era maio, e em junho do mesmo ano já estava tendo um rearranjo muito grande dos governos, juntando departamentos, mudando um monte de coisa. Queria saber um pouco em que pé isso está, se aquela formatação continua daquele modo, como mais ou menos em 2007, ou se tem algumas novidades. E a segunda pergunta é saber um pouco, não é muito o que você está pesquisando, na verdade não é talvez nada do que você está pesquisando, mas imaginando, você falou da relação do Reino Unido com o Brasil. Queria saber um pouco se você tem alguma ideia, né, se é que você sabe, qual é a relação do Reino Unido com outros países. Parece uma relação virtuosa que tem com o Brasil, interessante, com coisas que tanto o Brasil quanto o Reino Unido têm bastante a ganhar, mas eu queria saber mais ou menos como isso está, digamos, em relação a outros países, mais ou menos um benchmark do que é o Brasil. Então, assim, qual a importância relativa do Brasil para o Reino Unido nesse tipo de parceria, de transferência tecnológica e tal. Obrigado. Vou tentar lembrar das perguntas. Laura, algumas empresas brasileiras anunciaram e formaram novos centros de pesquisa aqui no Brasil, e eu acho assim, a inovação aberta com as universidades britânicas não ocorre em detrimento
das parcerias com as universidades brasileiras. É um trabalho em conjunto, inclusive, para pesquisas bilaterais ou trilaterais, na empresa brasileira, universidade britânica. Um exemplo, claro, é a Petrobras, né, que está fazendo uma inovação, além do CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, já tem parcerias com universidades, outras universidades do Brasil e com universidades britânicas. A Petrobras abriu há 2 anos um escritório em Londres, justamente para verificar as tecnologias britânicas que poderiam ser utilizadas pela empresa aqui no Brasil. Então, um exemplo, outras empresas que demonstraram bastante interesse em conversar com essas agências de inovação britânicas são a Cristália, de farmacêutica, a Natura, a Vale Soluções de Energia, a Embraer, o Centro de Pesquisa da Sabesp, que foi inaugurado recentemente, também começou a fazer inovação aberta esse ano, já foi para o Reino Unido identificar parcerias lá. Então, é um movimento que eu verifiquei assim, nos jornais e nas próprias empresas. Eu não vi nenhum estudo que desse dados mais concretos, mas assim, é uma tendência que aparece aqui no Brasil. Em relação à comparação das agências de inovação brasileiras e britânicas, eu concordo que é um tema interessante. E assim que eu terminar o mestrado, eu posso responder, porque é a minha tese. Justamente também identificar quais são os fatores de desempenho, o que são considerados sucessos aqui no Brasil, nas agências do Brasil e nas agências britânicas, e fazer uma comparação, alguns estudos de caso. Então, daqui a 1 ano, eu te respondo. Mas aqui na banca, dá uma prévia do que você acha que poderia constar eventualmente, talvez, quem sabe, no seu... O meu orientador está perguntando isso, que eu vou ter a resposta antes de fazer a pergunta, mas tudo bem. As minhas hipóteses, né? Eu acho que não existe diferença nos indicadores de sucesso. Quando você vê, é sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Formação de empresas, licenciamento de tecnologia, contratos, ou até o valor, né? Quanto que a universidade vendeu, qual que foi o lucro, o retorno para a universidade, quanto que a agência comercializou, quanto que foi comercializado através da agência. Eu não acho que vai ter uma diferença grande entre os indicadores. Eu acho que vai ter uma diferença grande em como as agências se estruturam para chegar a esses indicadores. Então, qual que é a área de formação, qual que é o tamanho, qual que é as atividades ou as metas internas dentro das agências para chegar a esses objetivos. Eu acho que também tem que considerar que as universidades têm uma área de pesquisa que é bem diferente, né? Então, universidades com maior produção científica têm mais chances de ter patenteamento, têm mais chances de ter licenciamento, então isso tem que levar em conta também. Mas eu acho que uma grande diferença vai ser em como as agências se organizam para chegar a esses resultados. Agora, desculpa, Demetra, a outra pergunta era sobre a estrutura do governo. Tá? O Brasil na visão do Reino Unido, né? Tá. Então, o governo britânico alterou bastante a estrutura de 2007. Eu trabalho para o governo britânico aqui no Brasil, então a ideia, né, de quem trabalha no governo aqui mudou bastante coisa, mas foram só os nomes, né? Então, basicamente as pessoas foram remanejadas, mas o escritório que eu acho que no caso, na sua visita você conheceu foi o DTI, já não existe mais, mudou de nome. E todas as agências, como eu mostrei num dos slides que tive um mapeamento da inovação, foram transferidas para um único ministério. Então, antes eram 2 ou 3 ministérios separados, como aqui no Brasil, e hoje em dia são todos agências ou departamentos do governo que ficam no ministério que é o Business Innovation and Skills. Então, houve sim uma mudança grande. Eu acho que com a crise econômica, o Reino Unido percebeu que a inovação era uma das soluções para se evitar e para sair da crise. Tanto que o investimento britânico em inovação e pesquisa foi uma das poucas áreas no governo britânico que não foram afetadas pelos cortes de gastos no governo. Então, não houve um crescimento no investimento, mas não houve corte. Então, a manutenção do próprio do orçamento na situação britânica atual, foi vista como uma forma bastante positiva. Agora, em relação ao Brasil como parceiro do Reino Unido, né, o Brasil é hoje uma das prioridades do governo britânico.
na área comercial, então existe a noção de que o Reino Unido poderia fazer mais com o Brasil. O Brasil é o maior parceiro britânico na América Latina, América do Sul, desculpa, mas ainda assim os números não são tão, no comércio não é tão alto quanto eles gostariam. As agências de inovação britânica têm uma relação mais antiga e mais fortalecida com os Estados Unidos e com outros países europeus. Além disso, elas têm visto a Índia, houve uma tentativa de entrar na Índia antes deles verificarem as possibilidades aqui no Brasil. Então, por exemplo, a Imperial Innovations tem uma joint venture na Índia, então eles têm um escritório indiano. Outras agências também têm representação, a Universidade de Nottingham tem um campus na China, em Singapura. Então, o Brasil não foi digamos, a primeira opção. Existem outros mercados que já estão mais avançados nessa parceria para a inovação. Acho que os Estados Unidos é um exemplo óbvio, né? Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um modelo e tem muita possibilidade de cooperação lá, mas o Brasil está na lista dos países em desenvolvimento como prioridade agora. Leonardo, doutorando em engenharia de produção. Carolina, parabéns pela apresentação. A minha pergunta vai em direção às empresas, que o spin-off, né, dependendo da referência, está um estágio ainda muito inicial de desenvolvimento e ele ainda entra no processo de internacionalização. Gostaria que você falasse um pouco das experiências inglesas no Brasil, pontuar o que eles acharam, vantagens, desvantagens, dificuldades, e se tem algum caso de experiência brasileira de spin-out lá fora, lá na Inglaterra. Você também fizesse um pequeno panorama sobre isso. Eu acho que, como eu tinha mencionado, as spin-outs britânicas que estão em estágio inicial, que tiveram sucesso no Brasil, foram spin-outs de áreas muito ligadas ao mercado brasileiro, como bioenergia ou doenças tropicais. Também existe outro caso de uma tecnologia da Universidade de Keele para leishmaniose que veio para o Brasil. Então, são áreas que, por enquanto, são bastante pontuais, né? Tem uma spin-out do CPQD, que abriu um escritório em Londres. Eles fazem TI para sistemas bancários, que é uma área que o Brasil é muito forte e que também a abertura de uma subsidiária não depende de uma estrutura muito forte internacional. Então, uma empresa que faz um software, que faz um programa de TI, tem mais chances brasileira, né? Tem mais chances de abrir um escritório lá fora. Então, esse é um exemplo de uma spin-out brasileira, uma spin-off brasileira, que foi para o Reino Unido. Eu acho que tem que focar mesmo nessas áreas que têm grande potencial e também áreas que existe investimento aqui no Brasil. Acho que atualmente o mercado, acho que falar que o mercado é globalizado, a gente não está falando nada de novo, né? O mercado é globalizado e as oportunidades são internacionais, então depende de onde você surge, que país você atua. Eu acho que tem que ver onde tem mais potencial de mercado. Eu tenho umas 4 perguntas aqui, mas eu vou fazendo aos poucos, né? Quando você apresenta... Oi? Não, antecipa. Quando você colocou de algumas agências, eu fiz aqui uma listinha do que elas fazem, grosso modo. Que, primeiro, identifica oportunidades. Então, elas vão para fora para ver oportunidades, inclusive para fora da própria ilha, né? Do Reino Unido, que é mais que ilha, mas enfim. Elas incubam empresas. Ou ajuda na incubação de empresa, ajuda na gestão da propriedade intelectual, ajuda na internacionalização dessas empresas, dá consultoria sobre gestão de propriedade intelectual, sobre investimento, enfim, uma série de coisas, né? Sobre a internacionalização, sobre a comercialização, eu peguei algumas coisas. Aí eu olho para cá, já que você não quis se aventurar muito nas comparações, por exemplo, na USP tem agência, e tem um conflito, conflito assim, nada tem conflito, mas tem, né? Que é assim, então os contratos que existiam antes agora passam pela agência, demoram mais 2 meses ou não. Por outro lado tem incubadora, o CIETEC, que não tem nada a ver com a agência, né? Aí depois tem a Pró-Reitoria de Pesquisa, que tem a ver com a agência, mas não tem. Aí as unidades fazem contratos diretos. Aqui na Pró-Reitoria faz contrato direto com a agência, sem agência, e outros também fazem. Enfim, então tem um monte de atores aí que mais ou menos estão nesse cyberespaço aí,
que aparentemente as agências, os NITs britânicos, eles dão uma certa inteligência para isso, dão uma certa organizada. E além disso, você teria agentes, aqui no Brasil, agentes estão fora da universidade, seriam os bancos, para dar consultoria em financiamento, não tem ninguém, certo? Nem precisa ir para um privado. E, eventualmente, um apoio para você internacionalizar, ou vai na Apex, né, porque o MRE não faz isso, ou vai na Apex, ou consultoria privada também. Né? Então tem, digamos, de um lado, me parece que é um certo arquipélago, né, de entidades que têm lógicas diferentes, têm funções diferentes, não é o caso, mas tem maneiras de pensar o problema diferente, né? E do outro lado você tem uma agência que aparentemente bota tudo debaixo do guarda-chuva. Está certo isso que eu falei? Acho que é isso? Eu acho que sim. Eu acho que não que o Reino Unido não tenha agentes que têm atuações separadas, mas eu acho que eles são muito mais integrados. E eu acho também que existe uma política do governo para facilitar isso. Então, um exemplo, que é um dos problemas que eu acho que existe aqui no Brasil, é que as agências de inovação, as universidades não sabem direito como fazer o contrato de licenciamento, cada universidade tem um tipo de contrato diferente, uma regra diferente, então parte da tecnologia vai para a universidade, parte para o pesquisador, parte para a agência. Algumas agências de financiamento de pesquisa também querem pegar um pedaço desse patenteamento, dessa licença. Um exemplo é que no Reino Unido todos os contratos usam o mesmo modelo, que é o Acordo Lambert. Então, são uma série de 15 contratos, que quem quiser fazer, escolhe um dos 15, assina e pronto. Então, assim, é muito mais fácil. É um sistema que tem um apoio do governo e um apoio também de redes, como as KTNs. Então, assim, lógico que todos os agentes têm interesses diferentes, mas como eles dialogam é uma forma muito mais fácil e simples no Reino Unido e é mais fluida, né, do que aqui no Brasil. Mais alguém? Então eu vou para a minha segunda. Em 2003, eu fui para IPEA. Né? E logo que eu cheguei lá no IPEA, veio uma encomenda da Apex. A Apex estava fazendo seu planejamento estratégico. Bom, tem um novo presidente e tal. E nós fizemos um levantamento, em parte pela internet, em parte entrevistas de como atuam as agências de apoio à exportação de outros países, aqui, e aqui no Brasil. E eu, particularmente, fiz um levantamento nas nórdicas, que elas têm um escritório, acho que ainda tem, aqui na rua Oscar Freire, que fica da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, da Finlândia, não lembro se fica lá, se tem, enfim. Tá? E fiz também na italiana por motivos linguísticos, né? Mas são todas muito parecidas. Eles incubam as empresas aqui, eles incubam as empresas pequenas e médias que vêm de lá. Então a Noruega tinha já em 2003 um interesse enorme no petróleo, na Petrobras, inclusive, além de São Paulo, tinha um escritório no Rio por causa da Petrobras. E eles são as amarrações institucionais de cada uma delas são completamente diferentes. Uma era como se fosse uma empresa privada, tinha uma espécie de um contrato de gestão, agora eu não lembro de que país. Outra era ligado ao Itamaraty de lá, outra era ligada ao Ministério da Indústria de lá. Mas elas todas atuavam do mesmo jeito, independente da vinculação institucional. Elas vêm aqui para vender. Basicamente é isso. Eles vêm aqui para ampliar o mercado para as empresas dos países sede, com metas, tem contratos de gestão ou assemelhados para os gestores e assim vai. E um dos que eu entrevistei, eu não posso dizer o nome, senão o rapaz se queima, ele era o gestor de uma dessas Apex, digamos assim, de um desses países nórdicos. Aqui no Brasil ele era brasileiro aqui. Foi para lá, acho que pequeno, a vida toda dele foi naquele país. E quando resolveram abrir aqui, como ele era brasileiro, acho que facilitava, ele veio aqui. E ele chegou a trabalhar
no ministério, na embaixada, ou no consulado, não sei, mas nesse país. E aí eu perguntei, já que ele era brasileiro, eu perguntei, bom, como é que é o Itamaraty lá fora, né? Ele me deu um exemplo. Chegou uma vez um pedido de uma empresa brasileira que queria contatos com empresas para ajudar a fazer um contrato para distribuição de um produto e o ministério, quer dizer, o consulado, a embaixada, lá mandou por fax um pedaço da lista telefônica. Né? O outro lado, todo esse negócio meio anedótico, tem uns 2.000 casos anedóticos desses, é que o Itamaraty, né, ele não está, melhorou muito, mas ele não está voltado para negócios, entende? Ele não está voltado para apoio a esse tipo de ação de empresas. E se for para a universidade, eles são muito prestativos no projeto Mobit, que o Demétrio fez menção, eles ajudaram a fazer os contatos, etc. Mas negócio é um pouco diferente, né? E aí eu vejo os contrastes, né? O consulado britânico tem estrutura que você coloca, e o Itamaraty não tem. Né? Não tem, mas aparentemente não quer ter. O que você podia comentar desse outro lado, que não é teu tema, mas vamos explorar um pouco sua inserção aí. Tá? Uma brasileira que está lá, né, atuando num órgão de Estado de Relações Internacionais, inglês, Reino Unido, britânico, né? Como é que você vê as semelhanças, as diferenças, etc. Né? Bom, os italianos fazem isso. O italiano me falou, você acha que o sapato italiano é melhor? A gente faz promoção comercial desde 1926. Ou você acha que o sapato italiano é diferente? Eu não sabia o que falar para ele, né? Enfim, tá bom. Então tem um pouco dessa visão, tem que estar lá. Eu preciso já avisar que a minha resposta vai ser um pouco manipulada, porque eu trabalho para a Apex britânica. Então, o meu empregador é o correspondente da Apex no governo britânico, que é o UK Trade and Investment. E eu acho que tem, sim, uma atuação diferente das duas agências. É importante, houve uma votação das melhores agências de promoção de investimento governamental no ano passado. Os britânicos ganharam nos países desenvolvidos e o Brasil ganhou nos países em desenvolvimento. Então, são duas agências que são bastante atuantes. Eu acho que uma diferença essencial do trabalho da Apex com o UKTI é que a Apex trabalha mais em projetos. Então, eles não têm tanto esse auxílio individual a uma empresa para fazer exportação. Então, eles fazem através de projetos temáticos, grupos. Né? Então, é uma coisa mais... um grupo maior. E a Apex também não tem tanta presença internacional quanto o UKTI, que está presente em mais de 70 países do mundo. Existem pessoas como eu que trabalham em vários países e são especializadas em áreas. Então, eu trabalho na área de ciências da saúde, auxiliando empresas britânicas a entrarem no mercado brasileiro. Existem mais de 40 funcionários do governo britânico no Brasil, separados por setores, que ajudam as empresas britânicas a irem para cá. O nosso modelo de trabalho também é um pouco diferente. A gente cobra para fazer isso. Então, as empresas pagam para a gente prestar esse serviço. E eu não sei, se eu não me engano, a Apex não cobra. Um pouco, né? E eu acho que a Apex tem uma atuação muito boa em feiras internacionais. Então, eu já fui para algumas feiras internacionais em que o pavilhão brasileiro era realmente impressionante. Boas empresas estavam expondo e eu acho que elas participaram dessas feiras com auxílio financeiro da Apex. Mas realmente nas embaixadas a presença da Apex é menor. Acho que, se eu não me engano, eles têm uma presença muito maior aqui no Brasil. Então eu acho que existem pessoas. Então, só para ilustrar, né? O consulado britânico, a embaixada britânica em Brasília, os consulados no Rio, em São Paulo, e também em Recife e Porto Alegre, aqui no Brasil, além de Belo Horizonte, tem representantes do governo britânico auxiliando as empresas, tanto regionalmente quanto por área de atuação. Eu acho que tem mais de 40 funcionários. Na Embaixada Brasileira em Londres, eu acho que tem 5 pessoas. Então, eu trabalho só na área de ciências da vida. Então, eu tenho tanta demanda de empresas britânicas querendo vir para cá, e como a gente faz esse auxílio a empresas individualmente, eu só atuo numa área. Eu tenho um colega que trabalha só com ciências
com engenharia avançada, outro que é só a energia, outro que é só indústrias criativas. Na Embaixada Brasileira em Londres, uma pessoa faz indústrias criativas, equipamentos médicos, biotecnologia, energia e acho que setor industrial. Então, assim, você vê como o serviço deve ser diferente, porque eles não têm, não sei se é uma questão de recursos ou qual que é a prioridade do Itamaraty, se é uma área mais diplomática ou se eles não focam tanto na área comercial. Então, acho que tem sim uma diferença na atuação. Acho que a Apex, como eu falei, é mais voltada para projetos. Né? Não sei se eu respondi essa pergunta. Bom, acabou minha quarentena, mas eu participei da redação da PITSE, aqueles diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e Comércio Exterior. Foram 3 que redigiram aquilo lá. Bom, tem um monte de gente, mas digamos, quem sentava na frente do micro para redigir, eu tenho todas as versões, eu tenho umas 90 versões. Aí. Uma delas tinha como diretriz internacionalizar a Apex, ou seja, a Apex abrir escritórios no exterior. E a gente sempre tinha uma tabelinha com o pessoal do Itamaraty, que deu dicas muito interessantes, mas o pessoal da área econômica, tem um nome que eu esqueci do Itamaraty, e grosso modo são as pessoas que negociam no OMC, ou seja, um pessoal muito bom. E aí eles adoraram o documento e tal, mas 2 horas nos últimos 5 minutos, mas isso aqui tem que sair. Né? Porque isso daqui é o serviço econômico, tem um nome lá que faz, não tem nada de Apex, tá? Então tem um conflito dentro do Estado, a Apex inclusive é para Estado formalmente, né? É que não se resolveu, muito, isso é um outro lado. Então a Apex não pode sair para fora, porque o Itamaraty não quer, e fica assim, aí criou aqueles centros como se fosse de incubação de empresas brasileiras no exterior. No começo, não tinha, por exemplo, abriu em Miami, não tinha empresa suficiente. Tá? A Apex resolveu bancar o prejuízo, enfim, tem esse tipo de coisa. Bom, eu vou fazer mais uma. Aproveitar. Então, você falou aí das 40 pessoas que estão no consulado britânico em São Paulo, né? Aí eu imagino quantos devem ter, sei lá, em Nova York, não sei mais aonde tem consulado britânico, em Xangai, na França, enfim, tem um batalhão, né, de gente. E nas representações brasileiras não tem. E além do mais, a estrutura do Itamaraty é castrista, ou seja, a pessoa vai mudando de função. Né? Então, uma hora ele está no cerimonial, depois, por exemplo, quando eu fui para a China, a pessoa que estava lá na área econômica do Itamaraty tinha vindo de cerimonial do consulado em São Francisco. Tá? Então, tá bom, vamos lá, economia, como é que vai, sabe? Não tem uma carreira. E alguns caras que são muito especializados, basicamente os que negociam no OMC, o Itamaraty está burlando a carreira deles, porque eles já tinham que ter saído de lá, mas como é tão especializado, tá? Então estão criando um monte de artifícios, o Azevedo, o Guiné, são os caras que negociam a coda do açúcar, uma coisa pesada. Então eles estão dando mas pode prejudicar a carreira deles, porque eles têm que voltar para o Brasil, depois têm que ir para outro lugar, etc. Talvez eles não cresçam na carreira, mas são caras que são economistas, etc. Então acho que tem um problema estrutural aí para resolver. Bom, mas eu queria fazer o paralelo para as agências de inovação. Tá? Pelo que dá para perceber, a estrutura das agências no Brasil e na Inglaterra é diferente. Tá? Aparentemente, da USP à Unicamp acho que é um pouquinho diferente, mas ela está muito voltada para a redação de patente, para o apoio a redes de patente, que a gente não tem história, não sabe fazer, ok. Tá? E esse é o tipo de serviço principal. Tem uma tentativa da Pró-Reitoria de Pesquisa aqui da USP de, patente, rede de patente é legal, mas precisa fazer alguma outra coisa. Mas isso se reflete no perfil de pessoal que tem dentro. Se você tem uma agência que vai para identificar oportunidade, é um tipo de pessoal. Se você tem agência que basicamente quer ajudar a redigir patente, é outro tipo de gente. Tá?
Um é mais, digamos, marketing comercial, outro é mais advogado. Né? Essa é a minha hipótese. O que você acha disso? Da hipótese. Não, eu acho que eu concordo com a hipótese. Eu acho que tem talvez as agências brasileiras tenham um quadro de funcionários advogado um pouco maior do que deveria. Então, eu acho interessante, né, sem querer puxar a sardinha para minha formação, eu sou formada em Relações Internacionais e eu acho que a Inova, que é da Unicamp, contratou alguém que fez Relações Internacionais no ano passado. Antes disso, não tinha ninguém que atuava nessa área de comercialização internacional ou existe, acho que muitas vezes a gente estava negociando algum acordo entre uma agência de inovação britânica e brasileira e o acordo não se concretizou porque parou no jurídico. Então, parece que o jurídico é um time contra e a agência é outro time a favor. Parece que são dois times dentro da mesma agência. Então, acho que tem sim um problema na estrutura. Talvez, eu não sei como que isso se soluciona, se é reestruturar a agência ou se é repensar o processo de contratação e a área de atuação, tentar diversificar um pouco mais. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas que trabalham com as patentes têm que ser pessoas que são especializadas nessas áreas, né? Então, você tem que ter um engenheiro, um químico, mas daí a sua atuação na área administrativa ou de marketing depende muito da pessoa, né? Também é difícil identificar a pessoa certa só pelo seu grau, né? Pelo seu bacharel, seu mestrado. Bom, queria fazer mais uma questão também ligada às empresas brasileiras ainda. Você disse que um dos interesses das agências em virem ao Brasil é o potencial de comercialização de tecnologias brasileiras no exterior, né? Mas todos os exemplos que você deu na sua apresentação foram no sentido contrário, ou seja, tecnologias britânicas que identificaram parceiros comerciais no Brasil. E nesse sentido, do Brasil para fora, tem alguma experiência já bem-sucedida ou em curso de finalização? Tem sim. Então, tem acho que 9 tecnologias da USP e da Unicamp estão sendo comercializadas pela Agência de Inovação da Universidade de Oxford. Então, foram agentes de inovação das agências daqui que passaram um mês em Oxford, levaram o portfólio e de 20 tecnologias que cada um deles levou, algumas foram selecionadas e hoje são comercializadas através de Oxford. Outra é a PBL, que está tentando fechar a parceria com a Embrapa para comercializar as tecnologias da Embrapa que não são utilizadas nos diferentes centros da Embrapa no Brasil, no mercado externo. Então, é aquela PBL, que é a mesma que faz a comercialização da agência francesa. Então, existe sim, né, a própria participação do Fortec nos encontros do Único, é uma forma de você criar o relacionamento entre essas agências e tentar fortalecer isso. Além disso, tem a própria Petrobras tem um escritório no Reino Unido, eles também, acho que se não me engano, eles também tentam vender as tecnologias deles que eles não estão usando. Então, uma dessas grandes empresas brasileiras que se estabeleceu no Reino Unido recebeu, depois de acho que alguns meses que estava lá, a visita de alguém do DTI, né? Que agora seria do BIS. Como é? BIS, é isso, do BIS, tá vendo? O BIS sempre quer mais um. E aí o fulano ficou lá, isso que me falou foi o funcionário da Petrobras estava sentado na mesa na frente do DTI. O cara ficou lá e tal, conversa, que legal, a Petrobras é muito legal, muito importante, muito legal vocês estarem aqui, que honra, não sei o quê, toma chá, vai, biscoitinho, e nos últimos 15 minutos, bom, nós gostaríamos que 50% das compras são feitas no Reino Unido, tá? Não precisa falar mais nada. É assim que o Estado atua, sem lei, sem nada. É assim que se atua. Não precisa falar mais nada. Se não fizer, tudo bem. Faz uma fiscalização para ver se as contas estão em dia, se pagou imposto, toda semana. É assim que, né? É assim que se age. Então é um país com uma certa experiência. Já se fez um pouco isso no Brasil, se esqueceu. Mas você quer inviabilizar uma empresa, bota a fiscalização do ICMS lá em cima. Ela para. Tá vendo? É assim que, né? Os não escritos funcionam. Queria te fazer uma pergunta. Nós gravamos
a sua apresentação, ou tem um vídeo. Queria ver se você autoriza deixar o vídeo na gravação para os que forem ver depois. Ele fica no site do Observatório, e aí depois eles clicam lá. Mas como tem os direitos de imagem, etc., então a gente pergunta para ver se você autoriza. Pode ser? Grava. Depois a gente dá um papelzinho para a gente dá uma editada, faz assim. Não, é sem edição, não tem uma estrutura para editar. Vai. E outra coisa, se você pode deixar as transparências, a gente também colocaria lá. Ok? Bom, já que estamos encerrando, eu gostaria de anunciar a última atividade deste semestre, a última festa junina, né, que vai ser o seminário da segunda-feira que vem, com o Terra, o José Carlos Terra, que é o fundador, o proprietário da Terra Fórum. Ele tem uma história muito interessante, como é que ele resolveu abrir a empresa, né? Ele fez doutorado aqui na Poli, e o tema assim, central dele é sobre os desafios práticos para a estruturação de processos de inovação em grandes empresas brasileiras. A Terra Fórum faz uma série de atividades e entre elas dá apoio, digamos assim, aos processos de inovação nas empresas. Então, na segunda-feira que vem, a partir das 11 horas, nós teremos essa atividade. Em julho nós temos um recesso julino, né, e devemos voltar no início de agosto, talvez começando um pouquinho mais tarde, 11h15, etc., né? Isso nós estamos vendo a viabilidade, tá? Atendendo vários pedidos para começar um pouquinho mais tarde, acho que vai dar certo. Enfim, é isso. Carolina Costa, muito obrigado, muito legal. É sempre bom a gente ouvir coisas de outros países e a gente ajuda a pensar no nosso também. Obrigado, Carol.